Cristo obediente, salve o amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Por isso o Pai do céu o exaltou, exaltou e lhe deu um grande nome. Exaltou-lhe e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terra se ajoelhem. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora
perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu a discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e puderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-os vós mesmo e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu só solte um preso.
quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Quando os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus, vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Por acaso, não me respondes, não sabeis que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia de preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário. Em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado de Jesus, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro, colocando na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim, grego. Então, os sumos sacerdotes e os judeus disseram a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse.
Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, que era em tecido sem costura, em peça única, de alto a baixo, disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que dizia: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam em pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe, ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis aí, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebraram nenhum dos meus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-nos com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar.
No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que enterraram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, você que aqui está, você que nos acompanha na transmissão desta celebração, eu espero que você tenha vivido bem esse dia, ou esteja o vivendo bem. É Sexta-feira Santa. Não sei como você vive, que ainda o dia não acabou. Mas eu espero que você não tenha apenas reservado o tempo das 3 horas da tarde para vir à celebração, mas que você realmente esteja vivendo diante de uma injustiça. O que nós acabamos de ouvir diante deste evangelho é um julgamento. E para que aconteça um julgamento, antes de tudo é preciso ter uma acusação. Uma pessoa só vai a julgamento se ela tem uma acusação. Este é o primeiro critério para que alguém vá ao julgamento. Neste julgamento, tem sim uma acusação. Ou melhor, várias acusações. Todas elas infundadas. Todas elas sem uma verdade. Os próprios acusadores nem sabiam do que acusar Jesus. Nós ouvimos. Eles levam Jesus até o governador. Aqui não é relatado, mas o governador manda a Herodes. Herodes manda de novo a Pilatos. Mas qual é a acusação contra Jesus? Se este é o primeiro critério para que alguém vá a júri, é ter uma acusação. Qual era a acusação? Tinham os indivíduos da acusação, os acusadores. Mas qual era a acusação? Também, para que aconteça um júri, um julgamento, é preciso ter um juiz. E tendo um juiz, uma condenação ou absolvição, e se tem uma condenação, uma sentença. Ali colocaram a figura fraca de Pilatos para ser o juiz. Nós ouvimos, Pilatos queria liberar Jesus. Pilatos queria tirar Jesus daquela situação. Mas como homem, como autoridade, isso eu disse domingo de Ramos, ele era uma pessoa fraca. Ele era uma pessoa que se deixava levar pelos calores da situação. Tinha ali o juiz, ele tinha este poder ali de ser o juiz desse julgamento, mas é fraco nas suas convicções, inclusive do que ele seguia, que era a lei romana, que era o direito romano. E aqueles aqui que estão da área da magistratura sabem que os princípios do direito romano são os princípios usados
até hoje. Então Pilatos tinha dentro dele todos os princípios do direito romano. Ele era ali juiz, mas fraco, não conseguindo se esquivar dos acusadores, das acusações infundadas e principalmente das manifestações. Crucifica-o, não temos outro rei, e talalá. Você disse isso nessa narração. Tinha o juiz que condena. Jesus, neste tribunal, foi condenado. E foi condenado com uma sentença de morte, a cruz. Mas espera lá um pouquinho. Se estamos dentro de um julgamento, tem a acusação, os acusadores, o juiz, a condenação, a sentença. Falta alguma coisa neste julgamento. A defesa. Falta a testemunha de defesa. Falta o advogado de defesa. Princípio do direito romano: todo acusado tem direito à ampla defesa. Jesus ali foi condenado dentro dos princípios jurídicos romanos, mas ele não teve defesa. Por quê? Porque a mensagem dele continua até hoje. Ele mesmo, no diálogo que ele tem com Pilatos, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, eu não estaria aqui diante de você. Pilatos questiona: mas eu tenho autoridade de te libertar? E Jesus mesmo diz: essa autoridade não foi dada porque você é bom, mas foi dada do alto. A mensagem de Jesus não se cala na cruz. Pelo contrário, grita ainda mais alto no decorrer de todos estes séculos. Em todas as igrejas, neste exato momento, pelo menos com o nosso fuso horário, estão reunidos para celebrar não a morte de um acusado sem defesa, mas de um Deus que se entregou por amor. Mas aqui, para terminar, eu quero te fazer um convite. Se nesse julgamento que ainda continua, porque até hoje existem acusações contra Jesus, existem acusadores contra Jesus, existem juízes que condenam e que emitem uma sentença contra Jesus. Se você está aqui, se você me acompanha nessa missa, nessa celebração, você aceita ser advogado de defesa de Jesus? Você aceita ser testemunha de defesa de Jesus? Você aceita defendê-lo quando ele é atacado lá no lugar que você trabalha? Lá no lugar que você mora, no teu condomínio, na tua rua, no meio da tua família, pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus pais, pelos teus filhos? Você aceita ser testemunha primeiramente, testemunhando tudo o que ele já fez por você, e ser também advogado de defesa.
não da pessoa de Jesus, porque Ele não precisa da nossa defesa, mas da mensagem dEle. As acusações que emitiram contra Jesus, todas elas eram infundadas e até hoje são. Se você traz no seu coração um desejo de justiça, eu já estou dizendo de uma maneira bem clara para todos ouvirem, todas as acusações contra Jesus foram e ainda são infundadas. Então, se você quer, você não precisa nem ser um bom advogado. Você não precisa nem ser alguém com muitos argumentos, porque você não vai defendê-lo com aquilo que você aprende nos livros, mas com a experiência que você pode fazer todos os dias com ele. Se você aceita, bem-vindo, bem-vinda ao time dos defensores da mensagem de Jesus. Agora, se você não aceita, tome pelo menos uma posição, sabendo que vai perder, de acusador ou de juiz. Qual é a sua posição na vida? Daquele que acusa? Daquele que defende? Ou daquele que julga? Cristão que presta, defende, porque num julgamento onde não teve a figura da defesa, não é um julgamento justo. Nós estamos vivendo nesses tempos, no nosso país, de uma maneira tão clara, onde nós vemos os nossos juízes trabalhando, às vezes bem, às vezes mal, mas exercendo a magistratura. Isso nos dá um pouquinho de ânimo para dizer, no âmbito humano, o inocente muitas vezes é acusado e condenado e culpado. Muitas vezes o culpado é inocentado. Mas neste julgamento que eu estou te chamando, é só você querer viver na verdade de Deus. Que o Senhor, que se dá a cada um de nós hoje, e por cada um de nós hoje, nos faça ver que o seu julgamento foi injusto e que ainda hoje é. E que eu, como cristão de verdade, não posso ficar à margem de tudo isso. Tenho que me colocar de uma forma ativa, não com um ativismo judicial, mas como alguém bem acordado com aquilo que hoje ainda acontece, uma acusação e uma condenação infundada. Coloque-se neste cenário do Calvário e de que lado você quer ficar. Faça silêncio e responda para aquele que tem sido acusado.